Vamos pensar em como construir uma espécie de stack para o sucesso. A ideia aqui é justamente essa: empilhar as camadas que são essenciais. Sabe, primeiro a base, com habilidades bem concretas. Depois, a mentalidade para conseguir aplicar tudo isso. E por cima, uma estratégia que, olha, é surpreendente, porque ela usa o fracasso como combustível. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Hoje em dia, sucesso não é uma linha reta. É mais como uma pilha, um stack de competências. E o nosso papo aqui é justamente desconstruir esse stack, camada por camada, para a gente entender como ele funciona. Certo, então qual o nosso plano? A gente começa pela fundação, as habilidades que o mercado está pedindo agora. Depois, a gente instala o, digamos, sistema operacional, a mentalidade de maestria. E por fim, a camada de aplicação, a arte de fracassar de um jeito inteligente. A nossa jornada começa aqui, na base de tudo. Porque, sem um alicerce sólido, qualquer estratégia, por melhor que seja, acaba desmoronando. Então, quais são as ferramentas que o mundo profissional de hoje realmente exige? A resposta, claro, vem dos dados. O LinkedIn mostra uma coisa muito clara. Inteligência artificial, por exemplo, deixou de ser papo de ficção científica. Hoje é uma ferramenta de gestão do dia a dia. Um líder precisa saber ler dados, questionar algoritmos, só assim para tomar decisões mais inteligentes. E o que eu acho fascinante aqui é a mistura. De um lado, você tem competências super técnicas, como IA e análise de dados. Do outro, habilidades que são profundamente humanas, visão estratégica, resolver problema em equipe. O segredo, pelo visto, não é escolher um lado, é dominar essa combinação. E olha, dominar uma habilidade não é uma coisa abstrata. Falar análise de dados soa meio vago, mas na prática significa dominar ferramentas específicas. Para manipular dados, por exemplo, tem que saber os comandos de bibliotecas como a Pandas do Python. É esse conhecimento prático que constrói a base do nosso stack. Ok, então a base de habilidades está pronta, mas as melhores ferramentas do mundo são inúteis se a gente não tiver a mentalidade certa para operar elas com maestria, né? Então bora para a segunda camada do nosso stack, o motor interno. Pensa, por exemplo, num samurai. Uma coisa é saber a técnica da espada. Outra, completamente diferente, é ter a disciplina interna para usar essa técnica sob pressão, dia após dia, sem falhar. É a diferença entre simplesmente saber uma coisa e verdadeiramente ser aquilo. E essa filosofia coloca a gente diante de uma escolha bem clara. De um lado, Gisei, a autodisciplina, o controle da mente. Do outro, Bon-Yo, a mediocridade. A mensagem é muito poderosa. Maestria não é um dom que nasce com a pessoa. É uma decisão. Uma decisão que se toma todo santo dia. E agora, a gente chega na camada que conecta tudo. Já temos as habilidades, já temos a mentalidade. Mas como é que se avança quando o caminho não é claro? A resposta está numa estratégia que transforma a nossa maior aversão, o erro, no nosso maior aliado. Essa ideia nem é tão nova, mas está ganhando muito peso no mundo acadêmico. Um artigo da Harvard Business School, baseado no trabalho da professora Amy Edmondson, diz que evitar o fracasso a todo custo é, na verdade, uma barreira para o sucesso. São os nossos erros inteligentes que nos forçam a achar novos caminhos. Mas afinal, o que é um fracasso inteligente? Não é cometer um erro por descuido ou preguiça. Segundo a professora Edmondson, é um resultado que a gente não esperava e que acontece quando estamos explorando um território novo. É basicamente o preço que se paga pela inovação de verdade. Para entender isso na prática, nada melhor que uma boa história. Vamos dar uma olhada no caso da farmacêutica Eli Lilly e de um medicamento que, a princípio, parecia um desastre total. A história do medicamento Alinta é um caso clássico. Imagina o cenário. Uma década de trabalho, milhões de dólares investidos e o resultado é um fracasso retumbante nos testes. Fim da linha, certo? É errado. Ao analisar os dados da falha, os cientistas perceberam um padrão. O remédio funcionava e funcionava muito bem em pacientes com níveis suficientes de ácido fólico. Essa descoberta, que nasceu do fracasso, transformou o projeto num sucesso bilionário. E é aqui que a gente precisa virar a chave na nossa cabeça. O teste inicial não foi um fracasso no sentido tradicional. Foi, na verdade, um experimento que revelou uma peça que estava faltando no quebra-cabeça. A falha gerou o conhecimento que era essencial para o sucesso. Certo, então. Como a gente pode aplicar essa ideia de forma sistemática? Como a gente pode projetar os nossos próprios fracassos inteligentes? Pois é, existe um método para isso.
De acordo com a Amy Edmondson, existem 4 filtros. Primeiro, isso está acontecendo em território novo? Segundo, é uma oportunidade real de avançar em direção a um objetivo? Terceiro, a ideia se baseia numa hipótese e não num simples palpite? E o mais importante de todos, o experimento é o menor possível para gerar o aprendizado que a gente precisa? E não pense que isso vale só para empresas farmacêuticas bilionárias, viu? A mesmíssima lógica pode ser usada na nossa vida pessoal. A própria professora Edmondson conta uma história da mãe dela que ilustra isso perfeitamente. A mãe dela foi a um encontro às cegas que durou um fim de semana inteiro. E foi um desastre. O fracasso ensinou uma lição valiosa. O investimento de tempo e energia foi alto demais para um nível tão grande de incerteza. Um ano depois surgiu outra oportunidade. O que ela fez? Aplicou o aprendizado. Em vez de um fim de semana, propôs um único drink. O risco era mínimo. E o resultado? Aquele segundo encontro, de baixo risco, foi com o homem com quem ela acabou se casando. Ou seja, ela fracassou de forma inteligente para poder ter sucesso. Essa mentalidade toda é resumida perfeitamente pelo Thomas Edison. Para ele, cada fracasso não era um ponto final, era um dado, uma nova informação que o deixava mais perto da solução. No fundo, ele estava conduzindo milhares e milhares de pequenos fracassos inteligentes. Então a pergunta muda. Em vez de ter medo do erro, a questão passa a ser qual o pequeno experimento, qual o risco calculado guarda a chave para o próximo grande avanço. A resposta pode estar escondida justamente no próximo fracasso inteligente.